Bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje nós voltamos ao estudo bíblico, né, da palavra de Deus aqui. E nós voltamos ao assunto Jesus e o sábado. Então hoje nós vamos estudar sobre Jesus e o sábado, né? O que a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina sobre a guarda do sábado. A guarda do sábado ainda está em vigência? O nosso estudo anterior falou sobre Jesus e a lei de Deus, estudou sobre a lei de Deus, mas e a Bíblia ensina o que sobre o sábado, né? E o primeiro texto nós encontramos em Mateus capítulo 12, verso 8, e vamos responder a primeira pergunta, que é: de que dia Jesus afirmou ser o Senhor? Mateus capítulo 12, verso 8, vamos lá, as nossas Bíblias, no primeiro evangelho, né, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 8. 12, 8. Antes, porém, vamos começar com uma oração. Querido Pai, querido Deus, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui ainda com Bíblias abertas nesse país, ainda gozando de liberdade religiosa para pregarmos o Evangelho, quando tantos países, quando tantas pessoas no mundo afora não têm esse privilégio de estudar a Bíblia, abrir a Bíblia Sagrada e estudar abertamente, porque lá não existe liberdade religiosa. No Brasil existe ainda liberdade religiosa. Nós não sabemos até quanto tempo nós gozaremos da liberdade religiosa, até quanto tempo o governo que for eleito pelo povo brasileiro vai permitir a liberdade religiosa. Mas enquanto estamos no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, ainda temos a liberdade religiosa. Que o Senhor nos faça garantia dessa liberdade por muitos anos ainda, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Em nome de Jesus, pedimos a tua orientação, a tua iluminação, para que tenhamos a clarividência para compreendermos este assunto tão importante sobre o sábado. Neste momento, em nome de Jesus, te agradecemos, pelo Espírito Santo também. Amém. Então, gente, vamos abrir aqui no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 12, verso 8. Aqui diz assim: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Aqui Jesus, ele afirmou ser o Senhor do sábado, né? Quando ele for acusado de curar no sábado pelos fariseus, né? Que os fariseus, eles eram tão rigorosos, eles colocaram um monte de leis acima da lei de Deus, que Deus tinha ordenado a lembrança do sábado, da guarda do sábado, e aí surgiu essa seita chamada fariseus, né? Lá em Israel, e eles colocaram no Midrash e outros livros mais, que não se podia fazer nada no sábado, né? Dizia eles que no sábado tinha que ir na sinagoga, depois da sinagoga ir para casa dormir, descansar, né? Porque no sábado você não podia andar, carregar uma mochila, andar mais de não sei quantos metros, que já era uma viagem no sábado, não se podia fazer, não podia carregar uma mochila, não podia cuspir no sábado. Se você cuspisse, você estava ajudando a regar a terra, né? Estava plantando, quer dizer, estava ajudando na colheita, quer dizer, era uma série de leis que eles tinham colocado, e o sábado tinha se tornado um dia penoso, né? E aí Jesus, que veio restaurar a verdade da palavra de Deus, ele falou: não, no sábado é o dia de fazer o bem, né? Que ele também se autoproclamou no capítulo 12 aqui, capítulo 12 de Mateus: Jesus é Senhor do sábado. Ele era o Senhor do sábado. Então, ele afirmou ser o Senhor do sábado. Neste período, o domingo nunca é chamado de dia do Senhor nas Escrituras. A Bíblia nunca chamou o domingo, o primeiro dia da semana, que é a primeira-feira, porque aí tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Nunca chamou o domingo, a primeira-feira, o domingo, como dia do Senhor. A Bíblia sempre chamou o sábado como dia do Senhor. A palavra sábado significa descanso, sabaton, o sétimo dia, o dia do descanso segundo a lei de Deus. Em Êxodo, capítulo 20, verso 8, né? Lembra-te do dia do sábado para santificar. É o sétimo dia, né? Cristo não aboliu a observância do quarto mandamento ao permitir que seus discípulos colhessem algumas espigas de cereais no sábado e se alimentassem delas. Apenas ele corrigiu a interpretação equivocada de um grupo de fariseus
São Mateus 12, de 1 a 8. É só você ler esse texto todinho aqui em São Mateus 12, de 1 a 8. Colher algumas espigas para saciar a fome é muito diferente de fazer uma colheita. Como o Senhor do sábado, Jesus sabia exatamente o que era proibido fazer nesse dia sagrado. E ele falou que os discípulos eram inocentes. Aqui no verso 7, né? Ele diz assim, olha o que ele diz assim, ele diz, Jesus dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? 12, 7, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí no verso anterior, no verso 7, assim, Jesus falando dos discípulos, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Então os discípulos para ele eram inocentes por colher ou pegar espigas para colher no sábado. E eles estavam sendo acusados pelos fariseus, por um grupo de fariseus, de que estavam trabalhando no sábado fazendo uma colheita. As coisas absurdas que existem, gente fanática em tudo quanto é lugar, né? E Jesus afirma aqui então que o Senhor do sábado era ele era o Senhor do sábado. Verso 8, tá? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele é Senhor do sábado, ok? Agora a pergunta número 2. De acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Em Marcos capítulo 2, 27. Marcos 2, aqui no livro posterior a Mateus, Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos 2, 27 diz assim: Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então aqui Jesus estabeleceu o sábado para o benefício do ser humano e não para ser uma carga para o ser humano, ok? O sétimo dia é uma dádiva, um presente para o bem-estar da humanidade, um santuário no tempo para adorar o Criador. Então o sétimo dia é isso que é o sétimo dia, né? É uma dádiva, é um presente de Deus, né? Para o bem-estar da humanidade, é um santuário no tempo para adorar, um dia que a gente dedica para adorar o Criador, né? Por isso que diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás para ti, né, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem o teu estrangeiro, aí fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o sábado é um memorial da criação, que Deus criou, Deus é criador, certo? E é um dia que no tempo que é dedicado para adorarmos o quem? O Criador, né? Por isso que Satanás quer afastar a ideia do sábado, né? Afastar da cabeça das pessoas que Deus é criador. Então em 1800, no século XIX, quando ele cria a teoria da evolução, para afastar que tudo surgiu do nada, de uma explosão do Big Bang, né? Que tudo surgiu do nada. Nunca nada surge do nada, né? Sempre surge de alguma coisa. Mas aí inventaram a teoria do Big Bang para afastar a ideia de que nós temos um Criador. Temos um Criador. Quem que inventou essa ideia? Satanás. Isso veio da cabeça de Satanás. Aí ele usou pessoas pontuais que odiavam a Bíblia, que odiavam a religião, para criar essas teorias absurdas, Big Bang e outras coisas mais. A teoria da origem das espécies, aquele livro do Sir Charles Darwin, né? Aquele idiota que tinha lá na Inglaterra, escreveu o livro A Origem das Espécies, né? E aí todo mundo foi atrás dele, né? Para negar a igreja, para negar Cristo, para negar a criação divina, para negar Deus, né? É Satanás está por trás dessas teorias aí, né? E aí vem a terceira pergunta: qual era o costume de Jesus aos sábados? Lucas, vamos lá, o terceiro evangelho, né? Lucas capítulo... A pergunta é: qual era o costume de Jesus aos sábados? Lucas 4:16. Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, era costume de Jesus ir à igreja no sábado. A igreja dos judeus era a sinagoga, chamada sinagoga, né? Era costume, Jesus foi para Nazaré, que era a cidade onde ele
vivia, né? Ele nasceu em Belém, porém morava e cresceu, a sua infância e sua juventude foi em Nazaré, né? Adolescência, então Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. A Bíblia diz que ele foi criado em Nazaré, né? Num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ali. Então no sábado era costume dele ir à sinagoga. Bem claro isso aí, né? Jesus ia à sinagoga, né? Também Marcos capítulo 1, 21 fala também que era costume dele. Marcos capítulo 1, 21 ia à sinagoga. A exemplo dele, devemos nos congregar aos sábados para estudar as Escrituras e apoiar nossos irmãos de fé em sua jornada espiritual, né? Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25 fala que nós temos que apoiar os nossos irmãos na sua jornada espiritual, lendo as Escrituras nos sábados, dia de leitura, de mais convivência com Deus. Todos os dias é dia de convivência com Deus. Todos os dias é dia de guarda. Todo dia é dia santificado. Mas, em especial, o sábado é separado. A gente não faz os trabalhos corriqueiros, seculares, e a gente dedica esse dia para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus e para ler as Escrituras, para aprimorarmos a nossa vida espiritual ao lado de Deus, como era o costume de Jesus também. A quarta pergunta: conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado? Mateus 12, 12. Voltemos lá ao Evangelho de Mateus. Veja que eu estou citando só o Novo Testamento, tá? Mateus 12, 12, em contraposição àqueles que dizem que o sábado só está no Antigo Testamento, né? A lei de Deus só está no Antigo Testamento. Aonde, garanhão? Aonde, varão? Aonde, varoa? Né? O sábado está em todo o Novo Testamento. A lei de Deus está em todo o Novo Testamento. Não é só no Velho Testamento, em todo o Novo Testamento. Então, se atente, vai estudar a Bíblia de verdade e para de ficar acreditando nesses falsos pregadores aí que usam a palavra de Deus para falar M, tá? Vamos estudar a Bíblia Sagrada, que é a palavra sagrada de Deus. Agora é época de estudo, de aprendizagem, de ensino, adoração e ensino, estudo, aprendizagem na palavra de Deus, ok? Então vamos lá, Mateus 12, 2, respondendo a seguinte pergunta: conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado? 12, 12, Mateus 12, 12 diz assim, Jesus afirmando o seguinte, a orientação dele: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego. Não é esse texto, não. É 12, 12, está aqui. Voltemos. 12, 12, isso, 12, 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito o quê? Nos sábados fazer o bem. O sábado é de você fazer o bem. Adora a Deus, vai fazer uma visita no hospital, vai dar um estudo bíblico, né? Vai levar roupa para quem está nu, né? Vai levar comida para quem está passando fome, vai mitigar a sede de quem está sedento, né? Vai visitar um preso na prisão, vai visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, né? Leva uma cesta básica para uma família carente que está precisando. Então, sábado é o dia de fazer o bem. Cura nos hospitais, trabalhos voluntários, no Hospital do Câncer, no Hospital Municipal, em todos os lugares, né? Você pode fazer trabalhos voluntários, ajudando pessoas voluntariamente no dia de sábado, ok? Porque o sábado é o dia de fazer o bem. A quinta pergunta, essa aqui foi a quarta, a resposta da quarta, né? A quinta pergunta é a seguinte: que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Lucas 23, vamos voltar novamente a Lucas capítulo 23. Comentário dessa aqui, número 4, né? É lícito fazer o bem ao sábado. Os evangelhos registram diversas curas físicas e espirituais que Jesus realizou no dia de sábado. Vários textos, tá? Mateus 12, 9 a 14, Marcos 1, de 21 a 28, Lucas 13, de 10 a 17, todos são curas e trabalhos que Jesus realizou no sábado, fazendo bem, tá? Lucas 13, 10 a 17, Lucas 14, verso de 1 a 6, João 5, verso de 1 a 18, João 9, verso de 1 a 41, são tudo relatos de trabalho de Jesus no sábado, trabalho em prol das pessoas. Agora, a quinta pergunta: que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Pessoas próximas como Maria, a mãe de Jesus, né? Pedro, João, né? Tiago, né? Todos os discípulos de Jesus, todos que estavam ao redor dele, Joana, Maria Madalena, todas as mulheres que seguiam Jesus. Qual o dia que eles guardavam?
Que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Lucas 23, 52 a 56. Vamos ver. Lucas, vamos lá em Lucas 23. Lucas 23, no verso 52 em diante, né? Foi Jesus, aliás, ele foi até Pilatos. Ele quem? Aqui está falando de José de Arimateia, tá? José, depois da crucificação de Cristo, quando Cristo foi crucificado e morto na cruz, José de Arimateia foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha. O corpo de Jesus foi depositado num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, ou seja, sexta-feira. E o sábado estava para começar. Depois do pôr do sol, os judeus guardam o sábado. No pôr do sol da sexta-feira em diante, eles guardam o sábado. E nós também fazemos a mesma coisa, nós adventistas do sétimo dia. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Isso na sexta-feira à noitinha, para anoitecer da sexta-feira para o sábado. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado, quem eram essas mulheres? Maria Madalena, e todas as Joana, e todas as mulheres que seguiam Jesus, tá? E no sábado descansaram, as mulheres descansaram, viram onde o corpo de Jesus foi colocado, lá na rocha, né? Lá no sepulcro de José de Arimateia. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então essas mulheres descansaram no sábado, né? Porque era o costume deles segundo o mandamento, né? Então era costume daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus guardarem, terem o sábado como o dia de repouso deles, né? As pessoas próximas de Jesus guardavam o sábado. A Bíblia menciona que antes de começar o sétimo dia, as mulheres que seguiam Jesus se retiraram do local do túmulo para preparar óleos aromáticos e perfumes. Após descansarem no dia de sábado, conforme o quarto mandamento, elas retornaram ao sepulcro no primeiro dia da semana, na primeira-feira, no primeiro dia da semana, para embalsamar o corpo de Cristo. Mateus 24, verso 1. Agora, que dia os apóstolos de Jesus guardavam? Qual é o dia que os apóstolos de Jesus guardavam? Quando a gente fala dos apóstolos, a gente vai para o livro de Atos, que conta o relato da história dos apóstolos, os primeiros atos da igreja primitiva, dos apóstolos depois da ascensão de Cristo, depois que ele já estava vivendo, ensinou-os, né, por 40 dias depois de sua ressurreição, ele subiu aos céus. E aí os apóstolos, o que eles faziam? Qual o dia que eles guardavam? Vamos ver Atos 17, 2. Atos capítulo 17, verso 2. Se Jesus tivesse ordenado alguma coisa que não era mais para guardar o sábado, era para guardar o domingo depois da sua ressurreição, não ia acontecer isso aí, né? Esse trecho aqui, ó, Atos 17, 2 diz assim: Paulo, segundo o seu costume, qual que era o costume de Paulo? Isso quase 30 anos depois da ressurreição de Cristo, né? A conversão de Paulo. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras. Então, Paulo se reunia com as pessoas aos sábados também para discutir, para falar, para estudar as Escrituras. Então, Paulo e seus companheiros de viagem guardavam o sábado. Assim como Jesus, eles iam à sinagoga no dia sagrado para estudar e ensinar a palavra de Deus. Uma evidência de que o sábado era um dia especial para eles pode ser observada em Atos capítulo 16, verso 12 a 15, e em Filipos, onde aparentemente não havia sinagoga, não havia igreja. A equipe missionária de Paulo procurou um local em que poderia passar o dia de sábado em oração e comunhão com Deus. Olha só, aqui em Atos 16, verso 12 a 15. Vamos ler? Atos 16, 12 a 15. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito,
e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu, uma mulher rica, né? Porque vender púrpura era um pano raríssimo naquela época, né? Só os nobres usavam púrpura, né? Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, a Lídia foi batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, que eram pessoas ricas, pessoas bem posicionadas na sociedade, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então Lídia era uma pessoa rica, uma das mulheres ricas da região. Ela é vendedora de púrpura, fabricante e vendedora de púrpura. Púrpura é um pano raro na época, né? Que era um pano que eles... era muito raro ter panos coloridos na época. A maioria às vezes só usava branco e linho, né? Bem grosseiro, vestido, roupas bem grosseiras. E quem vendia púrpura ou seda eram as roupas luxuosíssimas. Só um rico poderia usar roupa colorida de púrpura. Só o rico que tinha dinheiro para comprar isso aí. Você tinha que economizar muito para comprar uma roupa púrpura, né? E a seda, então, era só milionários, né? Vamos dizer assim, porque a seda era caríssima, vinha da China, tal, do Oriente, né? Como eles diziam. E era só os ricos que podiam usar seda, os reis, né? Os grandes, né? Que tinham dinheiro para comprar seda. E essa mulher era fabricante de seda, de púrpura, melhor dizendo, a Lídia, né? E ela se converteu depois de vários dias ali, os discípulos reunidos ali, discutindo aos sábados, né, sobre as sagradas escrituras, ok? Paulo e seus companheiros de viagem guardavam o sábado, assim como Jesus, ele ia à sinagoga no dia sagrado para estudar e ensinar a palavra de Deus. Então aqui é mais uma evidência, né, de que Paulo e seus companheiros guardavam o sábado. E a pergunta número 7, na vida eterna haverá um dia para ser guardado? Será que lá depois, quando nós formos para o céu, quando nós estivermos na glória, na vida eterna, será que haverá um dia que será guardado? Qual dia é esse que será guardado lá na vida eterna? Isaías capítulo 66, 22 e 23. Isaías 66, 22 e 23. O que diz Isaías 66, 22 e 23? Vamos ler? Isaías 66 diz assim, falando sobre os céus e a nova, nos céus e a nova terra, né? Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, certo? Mas, não, 16... Não é esse texto, não. Não, é 66, verso 22. Isaías 66, 22. Eu estava lendo errado aqui. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão ou estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova, quer dizer, de mês a mês, de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então, de sábado a sábado haverá uma reunião do povo de Deus. Toda a humanidade virá adorar a Deus aos sábados, de um sábado ao outro. Verso 23. De uma festa da lua nova a outra. Está passando um avião aqui, por esse barulho. Tá? De uma festa da lua nova a outra. De um sábado a outro. Toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então, de sábado a sábado, nós iremos adorar a Deus, né? Pergunta número 7. Aliás, essa foi a última pergunta, a última resposta, né? Então aqui ficou bem claro, né? Capítulo 66 de Isaías, verso 22 e 23. Na eternidade todos os salvos guardarão o sábado. Na nova terra estaremos para sempre com Jesus e adoraremos o Senhor continuamente. De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro. Ou seja, adoraremos a Deus de mês em mês e de semana em semana. Está bem claro esse estudo aqui sobre o sábado, gente. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, né? E que não haja nenhuma dúvida. E se houver qualquer dúvida, por favor, coloca aqui nas descrições, tá? Comenta, faz um comentário
manda a sua dúvida aqui no comentário aqui nas descrições do vídeo, nós estaremos aqui pronto para responder para você no vídeo seguinte, ok? Se não houver nenhuma pergunta, então, né, comenta se você gostou, dá o seu like aí, o seu gostei, o seu joinha, ok? Compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que elas saibam que existem estudos bíblicos acontecendo no YouTube, ok? Existe uma pessoa disposta a dar estudo bíblico para você. Agora, por que guardar o sábado, gente? No próximo vídeo que a gente vai falar para você. Por que guardar o sábado, ok? Espero que você goste desse estudo. Recomende a outras pessoas e estude mais a Bíblia, que nós estamos no tempo agora de ensinamento e de estudo da palavra de Deus, tá? Chegou o tempo agora do estudo da palavra de Deus, de a gente aprender com Jesus a verdade.